Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo, sou custódio. A gente está sempre aqui falando desse tema com muito, muito carinho para vocês. Sempre com convidada especialíssimos. Hoje a gente tem uma super convidada aqui. Já apresento para vocês, obviamente. Queria convidar todo mundo aí. Antes, não deixe de assinar o canal aqui, não deixe de assinar o sininho, para toda vez que tiver episódio como esse, ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixe de seguir a gente também nas redes sociais, porque além desse conteúdo maior aqui, a gente também solta vários cortes que a galera adora, aquelas frasezinhas, aquelas pontes e tudo que a galera adora. Tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é doutora em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua tese de doutorado, Incêndios da Alma, premiada pela CAPES, foi adaptada e publicada em livro sob o mesmo título em 2024 pela editora Planeta. É também autora da coletânea de contos No Útero Não Existe Gravidade, finalista do Prêmio Mix Literário em 2021. Acabou de lançar pela Companhia das Letras, está em São Paulo, inclusive andando todas as livrarias, assinando livros, aliás, livros assinados aí para vocês. O Boca do Mundo, seu primeiro romance. Muito bem-vinda aqui ao Histórias Diversas, Dia Nobre. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite especialíssimo também. Imagina. É um podcast que eu já escuto há muito tempo. Amo, então você já sabe todos os quadros que temos aqui. Eu já conheço alguns quadros. Já trouxe as colinhas. Eu estava pensando hoje, quando eu acordei, meu Deus, o que é que eu vou dizer amanhã? Então, eu queria agradecer a você, Não, né? imagina. E as meninas que estão aqui também na assistência, assim, que foram muito gentis. Não, imagina, querida. Feliz. A gente que agradece. E já quero te parabenizar pelo Boca do Mundo, que é maravilhoso. Li e é espetacular, gente. Não deixem de ler. Já falei isso, já fiz um post no pod e tudo. Sim. Mas queria reforçar, já começar aqui reforçando. Que é realmente um super livro. Muito, muito, muito bem feito, muito bem escrito. História boa, bem contada. Os personagens bem construídos e por aí vai. Dia, para a gente aquecer aqui um pouquinho, a gente sempre começa falando sobre isso aqui para aquecer o tema. Como é que começa a questão da oratória, da literatura, da leitura na sua vida? Começou mais cedo, começou mais tarde? Você foi aquela criança, aquela adolescente que sempre leu ou não? Como é que foi? Eu sempre li, né? Eu fui adolescente, a criança, na verdade, já estranha. A criança com 2 anos e meio que já lia. Eu comecei a ler com uns 4, 5 anos. Minha mãe era professora, né? Então, acho que isso ajudou também. Eu sempre tive contato com livros, né? E com as bibliotecas das escolas que eu frequentei. Eu sempre estudei em escola pública, mas frequentava muito as bibliotecas, né? Então, eu já comecei a ler muito cedo por conta dessa influência. Mas teve um marco, assim, também na minha vida que foi muito decisivo, que foi quando eu comecei a frequentar a biblioteca do Sesc, da minha cidade. Eu comecei a frequentar aos 8 anos porque eu tive asma e eu tinha que fazer natação. E aí, meu pai me deixava na natação, só que ele só podia me buscar 3, 4 horas depois, quando ele saía do trabalho. Então, eu saía da natação e ia para a biblioteca. E eu tinha uma bibliotecária lá, que ela fazia contação de história para criança. E aí eu comecei a participar desses grupos de contação de história. E conforme eu fui crescendo, eu participei dos clubes de leitura, clubes de escrita. Então, eu publicava poeminhas, eles tinham revista, eu publicava poeminhas, fazia concurso de poesia, né? E eu frequentei até os 18 anos. E depois eu comecei a frequentar a biblioteca da minha universidade de formação, né? Tá. Então, eu fui uma leitora de biblioteca. Tá. De ter cartãozinhos de biblioteca. Pega o livro, pega o outro, pega o seguinte. E foi muito legal. Durante muito tempo da minha vida, até eu conseguir comprar meus livros, né? Eu fui leitora de biblioteca. Muito legal. Então, foi um crescimento. Eu cresci muito, assim, né? Com livros em torno e com esse espaço da biblioteca, que é um espaço, para mim, muito importante. Esse espaço onde pessoas que gostam de ler vão lá e se encontram em silêncio.
silêncio, Sim, cada um no seu lugar, mas cada um compartilhando uma paixão, né? É verdade. E dessa época, você lembra de algum livro assim que te chamou mais atenção, eu quero dizer, te fisgou ali, na verdade, como para leitura, sabe? Nossa, alguns, né? E aí Pode tomar seu cafezinho, tá? Tá bom. E aí tem um livro que eu cito sempre, assim, que foi uma grande referência para mim. E foi um livro que me marcou e que foi a primeira vez que eu pensei assim, nossa, eu queria escrever assim, que foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Olha. Né? É um livro que eu já reli algumas vezes durante a minha vida. E é um livro que ele não perde para mim a magia dele, né? Então, o começo do livro, para mim, é muito legal, que é Barrabás chegou à família por via marítima. É a primeira frase do livro. Assim, eu gosto muito da Isabel Allende e gosto muito desse livro em especial, né? Legal. E aí, aos 16, eu li também um outro livro que me pegou muito, que foi a Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Ah, é maravilhoso. Que é... Nossa, esse livro... Esse você leu com quantos anos? Esse eu li com 16 anos. Imagina o choque. Imagina. Então, quando você eu já era uma grande leitora. Porque eu comecei a ler desde muito pequena. Então, assim, eu comecei com o Pedro Bandeira, a Cecília Meirelles, Lígia Bojunga, mas aí eu fui evoluindo muito rápido, porque... Não, o que eu quero dizer, com 16 você já era uma leitora muito madura. Sim, para ler essa obra do Lúcio e gostar e ver um valor literário ali e tal. O Gabriel Garcia Marques, a Clarice Lispector, a Lígia Fagundes Telles, eu li muito na adolescência. Entendi. Eles, né? Aí, claro que depois, tipo, mais velha, eu fui reler a Clarice, por exemplo, e a Lígia, né? Porque são outras maturidades. Você vai amadurecendo, você vai percebendo outras coisas, totalmente, né? Totalmente. Mas a Crônica da Casa Assassinada foi um livro que ele me despertou muito, assim, muitos sentimentos. Muito amor, muito ódio. Sim. E eu lembro que eu levei o livro para casa, da biblioteca, né? E eu tive um acesso, assim, de paixão, assim, pelo livro, e eu não queria devolver o livro. Não. E eu queria ficar com o livro. Eu acho que esse livro provoca isso na gente mesmo. E é um livro que eu comprei depois, e comprei a edição nova, que saiu pela Companhia das Letras, com os diários do Lúcio Cardoso, Sim. Né? E, assim, é um livro que me marcou muito. Sim, muito legal. Não, duas ótimas referências aí, tá? Acho que tanto a Isabel quanto o Lúcio Cardoso. É um belo livro, sem dúvida. E que é um autor que não é muito celebrado no Brasil, assim. É quase não celebrado, vamos dizer. Assim, as pessoas não conhecem tanto a obra dele, né? Eu acho que era um autor que deveria ser mais falado, até pela própria trajetória dele, né? Como um homem que está ali numa sociedade mega conservadora, mineira, que vem daquele lugar, né? De muito preconceito também, um homem gay, um homem que, né, traz outras questões para a literatura. Agora, realmente não é um livro muito fácil, né? Não é um livro fácil, por isso que eu fiquei surpresa de você ter lido e ter gostado e ter virado uma referência com 16 anos, porque realmente já era uma leitora ali madura, né? Para chegar nesse lugar. O Dia, e você... Pode tomar seu cafezinho, tá? Aí você vem publicar efetivamente mais tarde, né? Sim. Mas, que até depois do seu trabalho de pesquisa e tudo que a gente falou aqui no início, mas você tem publicado com muita frequência, assim, depois que você começou. Sim. Qual o segredo aí, de fato, assim, você tem se dedicado muito, você achou o caminho, você achou a veia ali, porque você publicou mais tarde, mas assim, de 2020 a 2025 tem, sei lá, 4 livros, fora todo o restante que você produz no paralelo. Então, para mim, isso é um fator surpreendente, assim, tá? Até a gente estava falando offline, né, de autores que demoram mais tempo para escrever, autores que demoram 4, 5 anos para escrever um livro, demoram mais 4, 5 anos para escrever outro, e tá tudo certo. Mas aí, o meu contraponto aqui com você é assim, sim, você está produzindo muita coisa em pouco tempo, assim. Qual que é o segredo, qual que é a energia, como que você tá com isso, assim? Então, não tem muito segredo. Na verdade, eu sempre escrevi. Tá. Né? Então, como eu te disse, eu na adolescência já frequentava esses clubes de escrita, já publicava poesia, eu escrevi literatura de cordel, que é uma literatura muito comum na região de onde eu venho, que é o sul do Ceará, né? Mas o que acontece? Eu venho de uma família muito humilde e
não dava pra ser escritora. Tipo, vou decidir ser escritora, né? Com 17, 18 anos de idade. Eu tinha que fazer alguma coisa que me desse dinheiro. Então, exato, precisamos comer, né, gente? E pagar boletos. Pelas circunstâncias da vida, eu fiz o curso de História e decidi seguir carreira acadêmica. Mas, assim, eu sou escritora de diários também. Então, eu tenho muitos diários e muitos cadernos. Então, dentro dos meus próprios diários, eu escrevia contos e ideias que eu tinha, né? E aí, o que aconteceu? Fui para a carreira acadêmica, fiz, né, mestrado, doutorado. Inclusive, durante esses processos acadêmicos, uma das coisas que sempre me diziam nas bancas era que o meu texto era muito literário. Claro que eles falavam isso muito no tom de crítica. Eu entendia como elogio, né? Então, minha dissertação de mestrado chama O Teatro de Deus. E ela foi... Eu não dividi em capítulos, eu dividi em atos. Então, era ato 1, ato 2, ato 3. Isso foi uma revolução no programa, lá da UFRN, que é onde eu fiz o meu mestrado. Mas o meu orientador, na época, que era o Durval Muniz, ele me apoiou muito nessa escolha e foi, né? E com a tese também, né? Na tese, ela foi internamente criticada no sentido de que é uma leitura muito literária, pouco acadêmica, mas acabou ganhando o prêmio CAPES e, enfim, né? A gente não sabe. Exato. E o que acontece? Na pandemia, né? Eu acho que a pandemia foi um marco mundial para, né, pro bem e pro mal, para muita gente. Sim. E para mim foi um momento em que eu refleti muito sobre minha trajetória, minha vida, e eu tive então essa oportunidade, digamos assim, de colocar então o que eu escrevia como ficção, né? Comecei a publicar. Então, eu criei um blog, comecei a publicar nesse blog, comecei a fazer cursos de escrita, tá? E foi aí que eu conheci o Marcelino, a Aline Bey, a André Del Fuego, a Socorro Cioli. E fui fazendo cursos de escrita com essa galera. Só craque. Porque a pandemia, ela proporcionou essa abertura maior para o mundo online. Total. Foi todo mundo para online. Então, você lembra? Todo dia tinha 300 lives no Instagram para todo mundo assistir, né? Não suporto live hoje em dia. Mas assisti e fiz muita live, né? E aí foi aí que eu decidi, não, vou começar a publicar. E isso foi uma das questões, você falou essa coisa de publicar mais tarde, né? Isso foi uma das questões que eu pensei muito, assim, tipo, 2020 eu tinha 35 anos. E eu pensei, será que não é tão tarde pra mim, né? E é uma questão que a gente se coloca, eu acho que principalmente nós mulheres nos colocamos, né? Se a gente pensa, o Saramago publicou pela primeira vez aos 53. Exato, eu fiquei pensando nisso enquanto você falava. E aí, ninguém questionou se o Saramago deveria publicar ou não, né? Mas eu pensei, e aí eu li o diário da Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf publicou o primeiro livro aos 33. E ela tem uma parte do diário dela que ela fala que somente aos 40 anos ela tinha encontrado um jeito de contar as histórias que ela queria contar. Então eu pensei, então vamos lá. Seguimos. E aí o Nútero Não Existe Gravidade, que é o meu livro de contos, que é uma publicação independente, né? Foi esse pequeno, vamos dizer, esse contato, né, com esse mundo da publicação. Mas a escrita sempre esteve comigo, eu sempre escrevi. E eu acho que é isso. Agora que eu comecei a publicar, eu quero... Então, publicar tudo, tipo uma coisa de recuperar o tempo perdido. Então, eu tenho escrito bastante, realmente, e tenho publicado bastante, né? Uma coletânea muito importante para mim foi a que foi lançada ano passado pela companhia O Dia Escuro. É maravilhoso. Que é maravilhoso, nessa coletânea, tem textos incríveis. Muito boa, né? Com pessoas geniais assim, já consagradas da literatura brasileira. E o conto que eu escrevi é um conto sobre uma beata. Então eu peguei um pouco da minha experiência enquanto historiadora também, que eu acho que a historiadora sempre vai estar junto da escritora, para escrever um conto sobre uma beata que enlouquece lá dentro da igreja, né? E eu acho que é isso. Então agora que eu fui, agora não só tem vai. Mais. Agora só vai. Agora você está lançando, está em todo o movimento do lançamento do Boca do Mundo, né? Sim. Mas você já tem coisas eu já tô encaminhadas? Eu estou escrevendo um novo romance. Olha! Mas não tem ainda muita previsão. E não tem nada a ver com Boca do Mundo, que é uma coisa que as pessoas estão me perguntando. É se, tipo, mas você vai continuar o universo de Boca do Mundo? E eu acho que não, pelo menos não no próximo.
Não sei. Talvez, quem sabe volta, mas enfim. Tá, entendi. Boa. Então tá explicado por que realmente você tá nesse ritmo aí. Porque muita gente, tipo, não, vou lançar o livro, vou curtir o lançamento, preciso dar uma descansada também, para depois pensar no que eu vou fazer no segundo. E tem gente que às vezes tá escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. Tá lançando um e já tem 2 encaminhados. Escreve, inclusive, no paralelo, né? Eu não tenho pressa. Tipo, o segundo romance não tenho pressa para publicar, mas as ideias já estão aqui, então eu já tô pensando, já tô escrevendo, já tô pesquisando, né? A fase da pesquisa é muito importante para mim também. Perfeito. Você falou que não tem pressa, né? Não. E pressa é uma das coisas que, em geral, muitos autores, especialmente os autores que estão começando, tem muita, né? E às vezes é até dito por alguns autores que já estiveram aqui que essa pressa também muitas vezes é inimiga, né? Sim. Atua como uma inimiga ali e tudo, mas que muita gente enfim, a ansiedade, que também é natural da natureza, né? Da natureza humana e tudo, acaba se precipitando às vezes até publicando um trabalho que eventualmente poderia ser um pouco mais lapidado. O que você aprendeu no Boca, ou até partindo do seu livro de poemas e tudo, que eventualmente você não repetiria, por exemplo, nesse próximo romance, nesse segundo romance? Eu acho que essa questão da ansiedade, ela é muito normal e é muito comum, né? Como eu venho da academia, e na academia os processos são lentos, né? E são processos também, às vezes, muito sofridos, no sentido que a gente tem muitos críticos dentro da academia. Então, assim, principalmente mulheres jovens apanham muito dentro da academia, porque é um espaço ainda muito masculino. Entendi. E de muito poder, né, de homens que dominam saberes, enfim, né? Os doutores literários. Os doutores. Então, assim, eu aprendi que a gente precisa... Essa coisa da calma, ela é muito importante mesmo. E que a gente não constrói uma carreira que tenha, vamos dizer assim, uma vida longa, se a gente for realmente com pressa. Eu acho que... no Brasil, principalmente, quando a gente avalia o mercado literário, né, a carreira como escritor e escritora é uma carreira lenta. Claro, você vai ter autoras ou autores que publicam um primeiro livro, que já é um grande sucesso, ou que vendem muito, mas eu acho que isso é uma exceção. E mesmo assim, quando você vai olhar um pouco para a carreira dessas pessoas, elas não estão ali há 1 ano, 2 anos, elas estão ali há mais tempo. Perfeito. Então, por exemplo, se a gente pensa no Itamar, que hoje é uma das grandes referências, né? Que eu acho que um dos autores que mais vende no Brasil. Sem dúvida. Né? Mas o Itamar ganhou o prêmio em 2018, mas ele já escrevia há muito tempo. Exato. E acho que as pessoas às vezes esquecem isso e acham que esse sucesso vem do nada, né? Perfeito. Não é um caminho. Então eu encaro muito, e eu falo da minha experiência, né? Eu encaro muito como um caminho a ser trilhado. E tem que ser trilhado com um pouco de paciência, porque né, eu acho que não basta você escrever bem no Brasil. Acho que você precisa se comunicar com a sua escrita, né? Em tempos que a gente está questionando aí o que é literatura e o que não é literatura, né? Exato. Eu acho Queria até te perguntar sobre isso, inclusive. Mas, enfim, termina aí. Então, eu acho que é um caminho lento. Então, uma coisa que eu aprendi, por exemplo, com o Boca do Mundo, é que a gente precisa estar atento muito à leitura do outro. Então, como eu tive um acompanhamento muito intenso da minha editora nesse livro, isso foi muito importante, porque tinha coisas que eu achava que faziam sentido e que na leitura dela ela me apontava outros caminhos, né? Então eu acho que a gente tem também que aprender a ouvir o outro e o que o outro está dizendo sobre aquilo que a gente está escrevendo. Perfeito. Né? Então eu sou uma autora nesse sentido, muito aberta a que me coloquem questões. Perfeito. Que eu posso aceitar ou não, mas eu com certeza vou refletir sobre. Perfeito. Antes de dizer que não aceito, por exemplo, sabe? Então teve questões que a minha editora, a minha preparadora colocaram, olha, mas isso aqui, você não acha que pode ir por outro caminho? E às vezes eu pensava e dizia, pode ser. E às vezes eu pensava e dizia, não, a personagem tem que ir por aqui mesmo. Entendi. Mas eu acho que isso é um exercício que tem que ser feito e a gente tem que pensar que ouvir o outro é muito importante. Então, acho que uma das coisas, para mim, nesse livro,
vem daí, da escuta, sabe? Perfeito. Do outro. Porque às vezes a gente está muito imerso na história. Exato. A gente está na ansiedade que o livro seja publicado. E às vezes o livro não está pronto para ser publicado. Exato. Né? E ouvir nessa hora uma segunda opinião é muito importante, né? Porque é alguém que também que está de fora e que não está com a mesma ansiedade que você. Sim. Então, na verdade, isso dá uma equilibrada Sim. boa ali nas coisas, né? Aproveitando que você falou do que é literatura e não é literatura, bom, a gente, a sua fala parte, obviamente, Sim. né, de uma fala também de uma professora da USP, né? Sim. Falando que o Itamar, que a literatura do Itamar, da Annie Ernaux, da Helena Ferrante, não é literatura. O que é literatura? Então, isso primeiro, isso para você é literatura? E o que é literatura? Nossa, Itamar, Ferrante, Ernaux é muito literatura para mim. São algumas referências, inclusive. A Ernaux Você acabou de falar do Itamar, né? A Ernaux menos, mas o Itamar e a Helena Ferrante, para mim, são muito referências, né? Quando eu li a tetralogia da Helena Ferrante, eu fiquei, assim, basbacada, assim, sabe? Eu acho que, sim, os 3 autores têm forma, têm estilo, têm voz narrativa. Um deles ganhou um Nobel de literatura. Né? E aí, veja, eu acho que... Esse ponto, né? O que é a literatura? A literatura, para mim, é algo que comunica sobre um mundo. E, pensando, então, também como historiadora, gente, a história, né? O tempo não é estático. O tempo, ele tá em movimento. Exato. Ele se comunica com o zeitgeist, que é esse espírito do tempo, que é que as questões que o tempo... que a gente está vivendo trazem para a gente. Perfeito. Então, quando eu li toda a matéria, né, sobre o que a professora falou, e o que é que eu penso? Eu penso que ela está partindo de um lugar, de uma elite intelectual, que claramente é muito vinculada a uma tradição europeia do que é visto como literatura. Perfeito. Né? E que... ela ignora que, além do tempo ter mudado, as questões contemporâneas são outras, são diferentes de questões de 50 anos atrás, né, de 100 anos atrás. Esses autores e autoras, especificamente que ela citou, são autores que trazem vozes que nunca estiveram antes nessa grande chamada, entre aspas, grande literatura. Né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a trajetória do Itamar, né, que é um homem negro, gay, que vem de um lugar, né, de uma voz da periferia, que vem do Nordeste. Exato. Né, quando na própria literatura brasileira, até pouco tempo atrás, se ficava muito nesse eixo de quem produzia no Sul e no Sudeste. Então, um autor nordestino, um autor que ganha grandes prêmios e que não só ganha prêmios, mas ele conquista leitores de diversos lugares. Exato. Né? Eu acho que incomoda muito você ver vozes periféricas ganhando destaque. Quando você está nessa posição de elite. Então, a Annie Ernaux também, que escreve autoficção, muito voltada ali para a sua experiência de periferia na França, mas é uma experiência de periferia. A Helena Ferrante, que a gente não sabe exatamente quem é, mas que quando você lê a tetralogia, tá falando também de uma periferia ali da Itália, que é a periferia de Nápoles, de um lugar que é visto como atrasado, que é visto como muito pobre e que traz vozes de personagens que são operárias. Exato. Que estão nos movimentos sociais antifascistas, né? Que eu acho, assim, que uma pessoa não tem como escrever sobre aquilo sem ela viver aquilo, naquele contexto ali específico da Helena Ferrante. Então, eu acho que o que tem em comum nessas autoras que ela cita é que são autoras e no caso de Itamar, o autor, né? Que vêm de periferias e que não estavam nesse lugar de elite e que durante muito tempo tiveram suas histórias contadas do ponto de vista de quem domina e que agora estão contando as suas histórias. Então, é muito fácil você falar desse lugar de privilégio ignorando as trajetórias e as experiências desses autores também. Exato. Né? Então, quando você coloca nessa discussão o que é literatura, para mim, literatura é aquilo que toca você em pontos, né, da sua vida, da sua experiência, da sua trajetória como pessoa.
Então, não é porque eu não gosto de determinado autor ou autora ou de determinado livro que aquilo não é literatura. Perfeito. Porque outra pessoa vai tocar. Eu gosto muito de uma coisa que a Clarice Lispector fala, né? Quando falam que ela é hermética ou quando falam que ela, né, é complicada. E ela fala assim, o simples, né? Dá muito trabalho. E ela disse, eu sou uma autora simples, mas o simples dá muito trabalho e é isso que vocês não percebem. Exato. E ela diz muito isso, literatura é isso, ou toca ou não toca. Então, o que pra mim pode ser literatura, pra você pode não ser. Exato. E vai muito da experiência e do seu lugar social no mundo. Total. Né? E eu acho que aí você tocou num ponto que eu acho que tem, do ponto de vista do leitor, né? Que sim, essas pessoas estão tocando muitos leitores. Sim. E assim, algum valor tem aí, porque Sim. ninguém sai tocando milhões de pessoas, né? Sendo traduzido para não sei quantos idiomas Sim. e tal. Uma dessas pessoas, inclusive, como eu comentei, foi eleita Nobel a Nobel de Literatura, mas eu acho que especialmente, além da camada dos leitores, eu acho que influencia também, dessas vozes vindo desses lugares, influencia novos autores também, né? Total. Então, o que é muito importante, justamente para acontecer essa descentralização, Sim. que a gente viveu a vida inteira. Sim. Né? Sobre uma cor específica, sobre um gênero específico, sobre uma região específica. Sim. Né? Então, acho que isso é super importante. Falando nesses grandes nomes aí também, de que estão escrevendo muito, quem são suas referências aí na escrita? Quem mais, onde mais você foi buscar o Boca do Mundo, assim, de como referência? Então, eu sou muito eclética em referências, Adoro. tá? Então, eu leio de tudo, então eu tenho muitas referências. Agora, especificamente pro Boca do Mundo, tem algumas autoras, principalmente autoras mulheres, que me marcaram muito e que eu li muito antes de escrever o Boca do Mundo, né? Eu acho que, assim, a primeira delas, é inevitável falar a própria Socorro Racioli. Sim, ela foi uma grande inspiração nisso, porque é uma autora que fala do lugar que eu conheço. De vivências que eu conheço, né? A história... Cabeça do Santo, por exemplo, começa com uma romaria. Eu vivi numa cidade que gira em torno de romarias ao Padre Cícero, né? Então, são coisas do meu universo, né? Então, inevitável, a Socorro, ela foi uma grande referência. Inclusive, assim, eu vou esnobar, eu li o Oração para Desaparecer antes de estar publicado. Olha, arrasou. Que ela me mandou pra eu ler. E, assim... E é maravilhoso. É muito bom, né? É uma história fantástica. Mas, assim, eu fui muito inspirada pelas autoras que hoje estão sendo chamadas de autoras latino-americanas do horror aliás, no mundo, né? Como a Mariana Enríquez, por exemplo. A Nossa Parte de Noite foi um livro que me pegou muito. Assim, eu acho que é o melhor livro dela, né? Eu gosto muito dos contos, né? Tanto as mulheres, como é? Agora me fugiu o nome. As coisas que perdemos no fogo. Coisas que perdemos no fogo. Exato. Gosto muito dos contos, mas Nossa Parte de Noite, para mim, é um livro muito bom, né? Então, eu acho que a Mônica Orreda também, que é uma autora equatoriana, o Mandíbula. Nossa. Eu amei esse livro. E aí, claro, você vai ver, não tem nada a ver com o que eu escrevo, mas foi muito inspirador no sentido de pensar que histórias podem ser contadas também, né? Sim. Que histórias que estão circulando. Li muito a Olga Tokarczuk, que é uma autora polonesa, que também ganhou o Nobel. Sim, que também verdade. escreve de um lugar de periferia, que é esse lugar da Europa Oriental, um lugar de guerras, de conflitos, né? Uma autora fantástica, que é pouquíssima ou nada conhecida no Brasil, que chama Aglaha Veterani, que tem um livro, só tem um livro, porque ela morreu muito cedo, e no Brasil foi publicado pela DBA, que se chama Por que a Criança Cozinha na Polenta. Já falaram algumas vezes desse livro aqui. Esse Espetacular. Livro, não li ainda. Quem me indicou esse livro, inclusive, foi a Helena Machado. E a Helena, acho que a própria Helena também comentou ele aqui. Verdade. Esse livro é fantástico, fantástico, assim, é uma história também meio autobiográfica, né, e ela conta como ela morou com os pais num circo, depois foi para um orfanato, mas é muito menos a história e muito mais o jeito que ela conta, que é muito fantástico, assim. Perfeito. Hoje está esgotadíssimo, não se acha muito mais, assim. Li a própria Isabel Allende, eu reli nesse período que eu estava procurando Boca do Mundo, porque
tem aí um universo mágico, né? E eu acho que ela é uma grande referência. Sim. O Gabriel Garcia Marquez. Eu voltei também para esses escritores clássicos do realismo mágico, porque eu queria também pensar e estudar um pouco essa forma, né? Então, nossa, foi bastante gente. Tem bastante gente. Dolores Reis também. Tem Come Terra. Gente, Come Terra é um livro que eu li umas 3 vezes o Come Terra. Não, e o Miséria também. O Miséria eu já li também. Espetacular. Mas o Come Terra ainda é o meu preferido. Eu acho que a Fernanda Melchor, né? A Fernanda Melchor. Ela também é outra autora. Fantástica também. Sim, assim, que a gente tem assim, como uma voz da literatura latino-americana, né? Sim. E assim, as referências nacionais para mim, Perfeito. a Morgana Kreutzmann para mim é uma grande referência, com Água Turva dela. O livro dela saiu, eu estava já finalizando Boca do Mundo, mas foi muito legal ver. Eu gosto muito do jeito que ela trabalha os diálogos no texto. Diálogo é uma coisa muito difícil de fazer, né? A Luciane Aparecida também. Então, eu tenho várias referências. Referências que maravilhosas. Eu gosto de... Referências maravilhosas. E do ponto de vista da escrita, da leitura, como você tem organizado? O que você está lendo? Então, esse ano eu tenho lido pouco. Menos do que eu gostaria sempre. Menos do que eu gostaria, porque eu estava num processo de mudança, né? Óbvio, também mudei de região, né? Publiquei um livro. Fiz transição de carreira também, porque eu saí da universidade e agora eu tô só trabalhando como escritora. Então foi um ano de muitas mudanças. Inclusive esse ano é o ano da serpente no horóscopo chinês, né? Então é um ano realmente de troca de pele. De troca, perfeito. Né? Tô aqui inclusive com a minha serpentinha de Urânia. Tô vendo. Maravilhosa. Então foi um ano que eu li menos do que eu gostaria. Mas tenho lido coisas interessantes, né? Uma autora que tem me impressionado bastante é a Agatha Christoph. Eu li a Analfabeta primeiro. Analfabeta, e depois a trilogia. Nossa, e a trilogia. E eu pensava, assim, eu lembro... Os dois são maravilhosos. Escrevi no meu 4, diário, né? assim, Porque a trilogia são 3 livros. Os 4 livros com esse independente com a trilogia. E aí, eu lembro que eu escrevi assim, nossa, é um livro que dá muita angústia de ler. Ao mesmo tempo, você não quer parar de ler. Exato. E como escreve bem, né? Nossa, absurdo. E esse ano eu me propus dois projetos, que era ler a obra inteira da Annie Ernaux. Eu tô no Acontecimento, né? Eu tô lendo pela ordem de publicação. Tá. E a Shirley Jackson, que é uma grande referência para mim também. Foi também, inclusive, na escrita do Boca do Mundo, né? Que eu gosto muito da atmosfera que a Shirley Jackson cria. Quando a gente pensa o suspense e o terror. Perfeito. Que não é esse terror que tá muito evidente, tá muito na cara, né? Mas é isso que tá rondando, que você não sabe muito bem o que é. Aí eu lembrei agora também que eu li o Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Jenkins, né? Essa eu não li ainda. Que é um livrinho desse tamanho, você lê assim, em meia hora, porque é, sei lá, 40 páginas, é um livro muito pequenininho, mas que é um livro que ela cria uma ambiência e a narrativa, ela vai te levando para entrar dentro do livro mesmo, assim, sabe? E é uma coisa que você fica angustiada. O que é que vai acontecer com essa mulher? Porque a história toda gira em torno de uma mulher dentro de um quarto. E é fantástico, assim. Então, eu gosto muito dessas autoras que, na sua literatura, trazem elementos que a gente não está muito habituado a falar sobre. Mas que existem, sabe? Perfeito. E desses aí, se você tivesse que premiar um deles, qual que você premiaria? Agora já começou a cilada. Gente, olha, eu acho que eu premiaria, entre esses que eu citei... Posso citar um outro que eu gostei muito? Pode, óbvio. Que é a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen. Eu acho que eu premiaria... Esse livro é espetacular. Porque foi um livro que me pegou muito também. Eu li ano passado. Foi muito bem escrito também. Muito bem escrito. Me surpreendeu bastante, né? Eu premiaria muitas autoras, mas eu acho que dos últimos que eu li, a trilogia de Copenhague, para mim, é um que merece um prêmio. Perfeito. E falando em bons livros, o que não pode faltar num bom livro para você? Uma boa história. Eu sou conteudista. Não vem com rodeamentos, não, né? Me conte uma história.
acho que a professora não ia gostar muito de mim, não. Mas, assim, eu gosto de uma boa história. Acho que a coisa... Você contar uma história que você começa a ouvir aquilo ali, a ler aquilo ali, mas não quer parar, sabe? Exato. Eu tenho ouvido muito audiolivro, né? E, assim, gente, eu não ouvia antes tanto audiolivro, não tenho nenhum preconceito nem nada, mas não era muito hábito. E como eu tava com pouco tempo nesses últimos, né, meses, eu comecei a escutar audiolivro e tô apaixonada, né? Então eu vi, por exemplo... Você consegue se concentrar? Consigo. Inclusive... História, porque eu me desconcentro um pouco, para ser bem sincero. Não, eu consigo, eu gosto, né? Então o último que eu ouvi foi o Tudo é Rio, da Carla Madeira, e gostei muito. É uma história que você quer, é uma história bem contada. Tem história ali, tem né? Então, eu acho que é isso. Eu gosto, claro, que eu vejo a forma, que eu vejo, né? Essas outras questões. Mas uma história bem contada não tem pra ninguém, sabe? Perfeito, perfeito. Bom, você falou aí de tantas autoras latino-americanas. A gente acabou de fazer um papo aqui até com a Cláudia Pinheiro, que escreveu um livro que chama Escrever um Silêncio, que é um livro com as crônicas dela, que foi escrito ao longo da carreira e tudo, que é espetacular, inclusive. Aliás, como, né, boa parte das coisas que a Cláudia faz. E ela fala, nesse livro, ela fala toda vez que a escrita é um corpo que escreve. Você concorda? Assim, Concordo. É isso? Concordo. Sim. E eu acho que, por exemplo, eu mesmo, se eu tiver que dizer uma parte, qual é a parte do meu corpo que escreve, é o meu estômago. Boa. Porque Aliás, uma boa pergunta. Eu escrevo com o estômago, porque é engraçado isso, assim, tanto na leitura quanto na escrita, eu sinto muito a coisa no estômago. Então, por exemplo, quando um livro me impacta, eu posso ficar enjoada, eu sinto muito no estômago, e a minha escrita também vai muito pelo estômago, né? Eu tive gastrite escrevendo Boca do Mundo, por exemplo. Acho que quem leu também. Eu tive gastrite nervosa. Tô brincando. Não, mas tem umas cenas que tem que parar um pouquinho. Sim, então, mas porque, por exemplo, uma personagem que me deu muita gastrite, a Hermínia. Escrever Hermínia foi muito difícil pra mim. Então eu enjoava, me dava dor no estômago aquela mesmo. Cena, assim. que ela cava o buraco e tudo. Justamente. Então, assim, Então, eu acho que a gente escreve com o corpo, sim. E eu sinto, por exemplo, eu acordava às vezes com a perna dormente, depois de sonhar ou de pensar nas personagens. A insônia, tive muita insônia escrevendo Boca do Mundo. Então, o meu corpo estava assim, muito alerta o tempo inteiro, sabe? Sim. Então, sim, é porque é uma história concordo. forte, né? Ela é forte, é uma história muito forte de mulheres fortes, de, tipo... E eu acho que também são... É intenso, eu quero dizer, sabe? Tô entendendo. E aí, eu acho que é uma das coisas que eu queria também falar, que assim, quando muita gente diz isso, é uma história de mulheres fortes, né? A Abigail é uma mulher muito forte, a Abigail é uma mulher muito poderosa e tal. E aí eu fico pensando isso, sabe? De tipo, como... a gente tende a colocar nesse lugar da fortaleza mulheres que precisam fazer o que for necessário para sobreviver. E já me disseram, você é muito forte, você passou por muita coisa, né? E assim, às vezes a gente que não queria ser, a gente queria ser fraca mesmo, sabe? E queria ser... Né? Mas a gente precisa até porque ser dá forte. Trabalho ser forte, demais, né, gente? Demais. Vamos combinar que você acorda todo dia com a faca no dente, tendo que quem vai vir que eu vou ter que, entendeu? Passar por cima, no bom sentido, né? No sentido de enfrentamento, eu quero dizer, né? Para ocupar um lugar, para seja o que for, entendeu? Ocupar uma voz, entendeu? A gente sai de casa, mulher sai de casa já pensando como é que vai se defender na rua, primeira coisa. Depois, como que no trabalho... Não, já entra no táxi pensando que se precisar se defender... o que é que eu faço, né? Já coloca a chave entre os dedos. Exato. Não, é desesperador. Então, é isso, a gente precisa, né, disso. E essa coisa da mulher forte é a mulher que tem que sobreviver e a gente... E todas as mulheres precisam sobreviver o tempo inteiro para poder andar no mundo, né? Sim, totalmente, totalmente. Você sabe que a gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Sei. São 3 livros, um para enaltecer, um para emprestar e um para esquecer. Tá. Você já citou alguns livros aí maravilhosos, mas Sim. pode trazer outros. Ou também pode repetir também. Tá bom. Para enaltecer,
Eu vou enaltecer a Olga Tokarczuk com o Correntes. Correntes é um livro que eu indico para todo mundo. Porque é um livro que ele, além de ter uma temática que eu amo, que é a coisa do deslocamento, da viagem, da transitoriedade, da instabilidade, o livro não é só sobre isso. O livro, ele também está em movimento e ele tem um personagem que está em constante movimento. Eu gosto muito disso, desse jogo que ela faz, né? Tem uma coisa interessante que a tradução do Correntes no inglês é flights, né? Que é tipo voos. Mas eu gosto muito da tradução brasileira, que trouxe a ideia da corrente, porque não é só a corrente de ar, mas também as correntes que essas mulheres quebram, sabe? Perfeito. Pelo deslocamento. Então, e o flight não tem essa simbologia, não captura isso, né? E eu gosto muito do Correntes, assim. E da escrita da Olga Tokarczuk também. Então, sim. O livro dela que... Acho que alguma coisa com os ossos. Sobre os ossos dos mortos. É maravilhoso. Gosto muito também, porque ela brinca muito com astrologia. Nossa, é muito maravilhoso. Essa adoro. Coisa de você saber o dia. Você tem uma lógica pra você saber o dia que você vai morrer. Sim, eu gosto muito. Eu uso astrologia, né, no meu livro, inclusive. Sim. Eu fiz o mapa astral das minhas personagens. Né? Então, eu gosto muito de astrologia. E esse sobre os ossos dos mortos é um livro maravilhoso também. Sim. Mas o Correntes ainda me ganha. Até muito. A data que a Abigail nasceu, né? Isso, a data foi. Eu joguei, né? Vou ler um trechinho aqui. Muito bom. E para emprestar? Para emprestar, eu acho que um livro que todo mundo deveria ler, e aí que eu empresto com muito prazer e com muitas recomendações, é O Vento Vazio, da Marcela Dantes. Que é um livro que traz muito essa coisa da loucura, do universo da loucura, mas com personagens muito reais e muito próximos da gente. Então, eu sempre digo para Marcela, eu gosto muito da escrita da Marcela. Um dos meus preferidos dela é o João Maria Matilde. Foi o primeiro dela que eu li. Que foi publicado pela Autêntica, né? Que o outro foi publicado pela Patuá. Isso, o primeiro Patuá. Aí esse da Autêntica. E aí pela companhia O Vento Vazio. Exato. O Vento Vazio foi um dos livros que eu li quando eu estava deixando o meu livro descansar. Esse livro passou uns 3 meses guardado. Ele estava descansando, porque eu não aguentava mais ver ele. Eu queria o tempo inteiro estar reescrevendo. Aí minha editora disse, olha, larga o livro por enquanto, vai fazer outras coisas. Olha, aí eu li O Vento Vazio. Dicas valiosíssimas, né? Que a gente nunca vai dar pra gente mesmo, né? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Exato. Aí eu li O Vento Vazio da Marcela Dantes e é um livro que ele dá vontade de escrever, assim. Eu larguei o livro querendo voltar pro meu com mais revigorado, assim, sabe? É muito bom. Gosto muito. E pra esquecer? Aí, pra esquecer, eu tenho alguns, mas eu vou... Talvez eu seja cancelada, mas enfim. Vai ser o Yoga, do Emmanuel Carrère. Ai, que livro chatíssimo, porque eu achei chatíssimo esse livro. Porque eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, o que é que mexeu muito comigo nesse livro, nesse sentido de... Ai, eu não aguentei nem ler, eu abandonei, assim, porque... Essa vida desse homem, classe alta, que não tem o que se preocupar, e que vai para esse retiro lá de yoga e acha que é maravilhoso e que todo mundo tem que servir a ele. E aí pensei, meu Deus, que chatice, e abandonei. Perfeito. Sorry quem gosta de Emmanuel Carrère. Não, tá tudo certo. Também não foi um livro que eu também gostei, mas, embora tenha lido outros livros dele, até insisti em ler outros livros, porque tanto que as pessoas falavam dele e tudo, e acabei lendo mais 2 livros dele e gostei dos outros 2. Pode mas ser que depois eu dê uma chance o Yoga, eu acho que eu talvez comecei pelo livro errado também. Eu li acho que é o Romance Russo, achei bem bom. E eu li um outro agora que eu esqueci o nome, mas eu li mais 2 dele e gostei. Mas o yoga, eu não sei se é porque as pessoas também... Não, você tem que ler o yoga. Não, você tem que ler o yoga. Não, yoga não sei o quê. Eu não entendi Aí esse eu hype falava... também. Aí fui ler o livro e falei, gente, mas assim... Deve ter alguma coisa muito errada comigo. Porque assim...
Não é possível, eu não tô conseguindo achar essa graça Ai, toda. que bom. Então talvez eu não seja tão cancelado. Não, tá tudo certo. Não, gera as pessoas canceladas por causa disso. Gente, é isso, eu já falei, tipo, tem gente que já falou livro aqui pra esquecer que eu botaria no enaltecer. Sim. Então, assim, tá tudo certo, seguimos o jogo. Falando um pouquinho mais aqui mais especificamente do Boca do Mundo, né? A gente já falou algumas coisas dele aqui, mas mais especificamente dele, eu queria te perguntar como foi esse caminho, tipo assim, já escreveu o primeiro romance, Companhia das Letras, uma grande editora. Como é que foi essa experiência? Como você chegou? Uhum. Conta aí pra gente, assim. Conto. Muita gente tem me perguntado isso. E ainda pegando esse ponto, você vindo desse lugar, né? Do sul do Ceará, depois de uma cidade pequena em Minas, tal, entendeu? Isso também para mim é curioso, porque não é uma pessoa que está na vitrine aqui de São Paulo, que está circulando nos grandes eventos, está circulando já no meio dos grandes autores e tal. Então, para mim, esse caminho é muito interessante. Queria muito ouvir assim, como você chegou e como foi a experiência para você assim, de trabalhar com a companhia também. Tá. Então, quando eu publiquei o No Útero Não Existe Gravidade, que é o meu livro de contos, e aí, como eu falei, era essa fase da pandemia, eu publiquei em 2021, né? Plena pandemia ainda. E eu estava fazendo esses cursos, e aí tem uma história muito engraçada, que eu leio Baralho Cigano, né? Eu já tinha, a história de Boca do Mundo, ela já tinha começado, eu já tinha começado a escrever. E eu nunca publico nada sobre isso nas minhas redes sociais, mas nesse dia, né, me deu uma vontade. Então, eu tirei um jogo e publiquei só a foto, sem explicar, sem legenda, sem nada. E aí, a Socorro Cioli me mandou uma mensagem no direct. Né? Ela vai me matar que eu tô contando essa história, mas vou contar. Adoro. E ela me manda essa mensagem no direct e ela diz assim: tia, você lê baralho? Eu falei, leio. Eu frequentei a Umbanda há muito tempo, né? E a minha entidade era uma cigana. Então eu aprendi também a ler o baralho. E ela disse, eu leio. Toda ela, você tiraria pra mim? Tiraria. A gente fez uma chamada de vídeo, eu joguei pra ela, e aí ela perguntou como estavam as coisas. Eu mandei o meu livro pra ela, o Nutra, a gente começou uma conversa, né? E ela mandou uma mensagem para mim dizendo, olha, eu estou montando um grupo muito pequeno, muito seleto, de pessoas que querem escrever um romance para eu fazer uma mentoria. Você tem interesse? Eu falei, claro, lógico. Opa. Eu já tinha ideia do romance, né? E aí, inclusive, o primeiro capítulo foi produzido dentro dessa mentoria e é um capítulo que não mudou, praticamente. Que é o capítulo que Teresa chega na estrada e enterra, né? Alguma coisa lá na Caatinga e depois encontra Urânia. E aí foi aí, né? Então, dentro desse grupo, que era um grupo muito legal, de escritores, a gente começou a discutir os livros e a discutir a ideia de romance e a entender o caminho que o livro ia tomar, né? Cada um no seu projeto. E ela gostou muito e ela me apresentou para a Stephanie Rock, que é a minha editora na Companhia das Letras. Que é maravilhosa. A Stephanie pegou o meu primeiro rascunho, tinha 70 páginas. Não tinha nem fim ainda a história, era um livro começado. Ela gostou muito e a gente começou a trabalhar juntas. Que então, legal. esse livro ele tem uma peculiaridade, que assim, ele não foi um livro que eu entreguei pronto para a editora. Foi um livro que a editora me editou durante o processo. Então, a gente foram 2 anos ela me editando. Foi 2022. Na verdade, eu comecei em 2022, então foram 3 anos. 2022, 2023 e 2024. A gente trabalhando na edição do livro. O livro ficou pronto em 2023. Pronto assim que eu digo, isso, é a história que eu vou contar essa. E ano passado foi o ano todo assim de a revisão, o preparador, né? Escolher capa para sair esse ano. E foi uma experiência muito intensa, muito importante, porque eu aprendi a escrever um romance também, no sentido de que estrutura, de fôlego, né? de remanejar capítulos, né, de entender a história também. E a Stephanie é muito respeitosa, assim, ela o livro realmente foi o caminho que eu planejei para ele, e ela foi me ajudando nisso. Perfeito. Mas é até uma coisa que eu até falei para ela, que ela só vê outro texto meu quando eu tiver pelo menos a primeira versão. Porque, ao mesmo tempo que foi muito legal e que eu aprendi muito, me deu muita ansiedade, porque eu ficava sempre na expectativa dela ler as versões, né?
E você ia o livro não estava escrevendo, acabado. você ia escrevendo e dividindo com ela. Era. Você não terminou e mandou. Não, depois das 70, eu quero foi dizer. Foi todo um processo, assim, Entendi, aí foi escrevia escrevendo capítulos junto. e mandava. E, né, ela foi acompanhando. E isso me deu um pouco de ansiedade. E aí eu até brinquei com ela. Você só vai ver texto meu agora no que inteiro. vem, quando tiver inteiro, pra você trabalhar em cima. Mas foi muito tá vendo legal. Já mais um aprendizado. É, outro aprendizado. Mas foi muito legal. Porque isso, com a Socorro, ela me deu esse start. Ela abriu essa ponte pra mim, né? E Perfeito. a Stephanie acolheu e gostou da história, né? E tá aí. Perfeito. Né? E o que, além dessa questão dela ter ajudado muito a lapidar, vamos dizer assim, Sim. né? O que você acha que da mão da Stephanie foi, assim, fundamental para chegar? Ela opinou no título, ela construiu ou desconstruiu alguma coisa que você fala, cara, isso aqui realmente deu uma virada, sabe? Isso aqui deu uma virada na história, deu uma virada para o produto final do livro, sabe? Do romance. Ela trouxe para mim um ponto de atenção durante a narrativa do livro que com relação a duas personagens, a Abigail e Hermínia, porque quando eu comecei esse livro, ele era um livro sobre Teresa. Teresa é a personagem primeira que surge e a história dela foi a primeira escrita, foi a história dela. Começa com ela, né? E aí, a Abigail, por exemplo, só aparecia bem depois, quando Teresa chega em Urânia e encontra a Abigail, né? E aí ela me provocou muito. Ela disse, mas a Abigail é tão legal, eu quero conhecer mais de Abigail. Escreve mais sobre Abigail. Eu escrevi tanto sobre Abigail que ela me cortou 30 páginas do livro. Ela falou, não, escreveu bastante, mas vamos cortar mais um pouquinho agora. E eu acho que isso faz parte do jogo também, né? E Hermínia também cresceu muito a partir do olhar dela. De ela fazer essa provocação de, mas... eu quero saber mais sobre a Hermínia. O que é que ela faz? Ela é só isso? Ela tem mais, né? Então, eu acho que ela me ajudou muito a entender também os espaços que as personagens iam ganhando dentro do livro. Perfeito. Né? E acabou que não é mais um livro só sobre Teresa, é um livro sobre essas mulheres que se encontram nesse lugar que é um lugar de recomeço, né? E era uma coisa assim que isso sempre teve estabelecido. Eu dizia pra ela, olha... virou uma história de protagonistas. Isso, né? E não de uma protagonista. Não de uma protagonista. E aí eu lembro que ela me fez uma pergunta que foi muito importante, que ela me perguntou, olha, o que é que você não abre mão no seu livro? Né? Tipo assim, você faz questão que tenha, Perfeito. né? E aí eu falei, eu quero um final feliz no livro. Então, assim, tem gente que já me disse que o final provocou emoções e tal, mas pra mim é um final feliz. Né? Então, por quê? Porque eu li muitos livros, né? Com mulheres e com mulheres que sempre acabam, né? No final, repetindo sofrimento, né? Então, o meu livro tem protagonistas negras, por exemplo. Então, é sempre uma história de sofrimento, sempre uma história de enfrentamento constante. E eu queria um alívio para isso. Não só para a questão, né... Por mais que na vida real não seja tão assim, mas... né? Por mais que não seja tão assim, mas é isso. Eu acho que a literatura, ela serve para a gente também criar mundos... utopias, né? Exato. Ontem, alguém postou uma foto do meu livro e colocou assim, eu gostaria que Urânia fosse aqui. Entende? Então, eu acho que é isso, assim. O livro, a literatura, ela serve também para dar esperança, né? Exato. Outros mundos são possíveis, outras histórias são possíveis. E aí eu queria... Senão você fica contando muito sobre o que é, né? Né? E menos que é importante, mas é importante também trazer as possibilidades, né? Aí eu queria ir um pouco isso, sabe? O meu próximo eu já sei que não vai ter um final feliz, mas... Vai ser cacetada. Vai ser mais cacetada, mas esse que eu disse isso pra ela respeitou super também. Então foi um processo muito legal, sabe? De troca com a editora. Perfeito, muito bom. Trabalho excelente aí da Esté, que bom que ela acreditou e trabalhou nesse texto aí junto com você. Ficou muito bom mesmo. Tem um trecho que é citado por uma das personagens, não vou lembrar agora exatamente qual delas, mas você fala assim, só quem sonha acordado consegue ver o sertão como ele é. Que sertão é esse, assim?
É Urânia que fala isso, né? Que a Urânia, ela é um povoado, mas ela é a serpente também que aparece. Sim. E ela também é a entidade que aparece nos sonhos das personagens. Ela é várias, né? A Urânia fala isso numa passagem que ela está contando sobre Hermínia, como Hermínia gostava de andar pelo terreno e explorar, né? E aí, quando eu pensei nesse território, né, no lugar em que a história aconteceria, bom, eu sou do sertão do Ceará, mas eu morei os últimos 9 anos no sertão do Pernambuco. Esse livro foi escrito todo lá no sertão do Pernambuco, né? Tá. Eu mudei para Minas recentemente, tem 6 meses. Tem duas coisas. A primeira eu tive também um impacto quando eu cheguei no Pernambuco, porque era um sertão diferente daquilo que eu conhecia. Era o sertão do Pernambuco é o sertão mais que aparece mais nas produções do audiovisual, que é esse sertão mais craquelado, seco, né? Que tem lá as caveiras de boi no meio do terreno, enfim. É esse sertão meio estereotipado e que está muito no audiovisual. Por quê? Porque o sertão do Pernambuco, ele é o sertão que ele tem um clima árido e seco, né? Apesar de ser cortado pelo Rio São Francisco. Então, a caatinga, que é uma vegetação mais rasteira, né? Uma vegetação mais de cacto, ela é muito característica desse sertão. Eu cresci num sertão que é muito mais verde, que é o sertão da Chapada do Araripe, no Cariri, né? Então, é um sertão que lá tem fontes de água mineral, tem um clima mais ameno, mais fresco. Exato. É um outro sertão. E aí, isso me fez muito questionar, então, o que é o sertão que as pessoas falam? Por que quando se fala em sertão, só se fala do sertão das produções audiovisuais? O sertão que as pessoas estão passando daquela vaca morta, fome, o sertão do Vidas Secas, né? Do Euclides da Cunha, que é uma visão extremamente preconceituosa, estereotipada sobre o que é o sertão. Inclusive, tem aquela frase que o Euclides diz, né? Que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu detesto que as pessoas usam sem contexto, porque quando você vai para o livro, ele está dizendo é um forte. Mas por quê? Porque ele é atrasado, porque ele é burro, porque ele é... Sabe? Então, assim, aí as pessoas usam a frase fora de contexto, detesto essa frase do sertanejo antes de tudo forte, porque as pessoas não entenderam o que é que ele estava querendo dizer ali. E isso me incomodava, sabe? E aí eu pensei, não, eu quero criar um sertão território que vai ser um sertão território com as minhas experiências. Tanto a experiência do lugar onde eu nasci, quanto desse lugar em que eu estou morando, que é muito rico. A Caatinga, por exemplo, aí daí que vem o sonho acordado que você fala. Justamente. Que esse sonho acordado é esse sonho mais sóbrio, vamos dizer. Tipo, sem devaneios. Perfeito, entende? Perfeito. Então, assim, a Caatinga, por exemplo, eu pesquisei muito sobre isso, né? A Caatinga é um dos biomas mais ricos que nós temos. Ela tem uma variedade de fauna e de flora imensa. Ela tem uma capacidade de sobrevivência muito grande também. Então, ela está o tempo inteiro se reinventando, né? Ela é chamada de floresta branca, porque ela é durante o verão, ela embranquece, mas ela está com toda a água retida ali dentro para alimentar aquela flora enquanto não chegam as chuvas, entende? Então, é muito lindo, sabe? Isso. E eu queria que isso aparecesse mais para as pessoas, Perfeito. que a gente esquecesse essa visão barrenta e seca e que está no audiovisual e visse um outro lado de pessoas que são, sim, muito resilientes, mas que são muito inteligentes e que o sertão, por exemplo, do Pernambuco é um sertão de produção de frutas, né? Então, a gente tem fruticultura irrigada lá e, para você ter uma ideia, lá tem 4 ou 5 vinícolas que produzem uva 4 vezes por ano. É o maior produtor de frutas do Brasil hoje. E está no sertão, né? E está no bioma da Caatinga e é riquíssimo. Então, é esse lugar rico, é um lugar que tem, como você falou, essas mulheres fortes, mas que elas estão ali também sustentadas por esse território, que é um território muito forte, sabe? Perfeito. A gente está indo pro finalzinho aqui, tá? Infelizmente. Eu vou ler um trechinho, posso? Claro. Vou ler um trechinho aqui, que fala um pouco dessa coisa, acho que você falou do mapa astral. Sim. E tudo. Eu queria te perguntar tanto sobre isso. Pergunta. Mas é que a gente tá com pouco tempo. Mas eu queria entender, inclusive, essa coisa do mapa, das cartas, também o que tem das cartas aqui, Sim. entendeu?
Mas a gente pode também fazer um papo depois, mas para falar sobre isso. O Almanac Bristol, de 1944, dizia que, por causa de uma conjunção entre o Sol e Júpiter no signo de Touro, eu adorei aqui meu signo, o inverno seria muito bom naquele ano e as chuvas trariam lucro a quem cuidasse de plantações, principalmente de milho, cebola e mamona. Além disso, previa sucesso aos que nascessem entre março e abril, especialmente em noites de lua cheia. Elisa Moreno começou a sentir as dores do parto às 7 da noite daquele 25 de março, enquanto um aguaceiro fechava o verão e anunciava a invernada. Seu marido, Irineu Alvarez, ainda corria pela estrada em busca da parteira quando o bebê nasceu, sem ajuda nenhuma, berrando mais alto que os trovões. Abigail veio ao mundo sem esperar por ninguém. Eu achei lindo isso, lindo assim, porque eu acho que conversa muito com essa história dessas mulheres. Porque assim, eu acho que essa cena, ela reflete muito depois o que é a história dela, o que é a história dessas mulheres. Sim. Porque essa coisa assim, cara, a gente não pode parar para pedir licença, nem para nascer. Justamente. Nem para nascer. Porque talvez se a gente pedir, não vão deixar. Isso. Não é um pouco isso? É muito isso. A Abigail, ela cresce, né? Ela vem aí sem pedir licença. E isso vai ser uma marca dela no futuro. Porque dos primeiros 15 anos, ela cresce ainda um pouco alienada dessa realidade. Porque ela é essa filhinha do papai, que o papai leva para os lugares. Né? Ele queria ter um filho homem, nunca teve. Né? Ele fala isso no texto, inclusive. E aí ela acorda no momento em que, né, ela tem esse rompimento com esse pai. E ela diz, não, eu preciso, né, construir o meu caminho. E aí, não é à toa ela ser ariana. E isso foi uma coisa muito legal, porque os anos de nascimento e morte das personagens foram anos que eu estabeleci por conta da cronologia da história. Perfeito. Mas as datas de mês e dia de nascimento eu joguei. Então, eu abri um baralho e jogava para ver a data que ia dar, o dia que ia dar. Né? E aí, ela vem 25 de março. Com Áries, né, reinando, assim. Então, ela tinha que ser ariana mesmo. Maravilhoso. Porque ela é essa força, né, da natureza que faz as coisas, que não se importa muito com quem tá do lado. Que não espera, inclusive para nascer. Que quer e vai, faz. Não, né, essa coisa de não esperar é muito característico da Abigail, né? De ser essa personagem que toma o destino dela nas mãos, né? Sim. E aí, a coisa do almanac eu gosto muito, porque os almanacs, eles foram muito importantes no Nordeste, porque eram feitos por pessoas que eram chamadas profetas, que eles faziam uma previsão astrológica, os melhores momentos para plantar, para colher. Eles foram inspiradores do Almanac Abril, que foi um almanac muito famoso, né? Que muita gente, na minha adolescência, eu escutava, a gente pesquisava no Almanac Abril, né? Então, o Almanac Bristol, ele realmente existiu, e esse trecho... não é exatamente assim que está lá, mas esses trechos eles sempre começavam assim. Porque Júpiter está regendo tal planeta. Então, é uma característica narrativa desses almanacs mesmo. Perfeito, muito bom. Bom, pra gente finalizar aqui, a gente vai fazer um gamezinho aqui, um ping-pong. Tá. Esse ou aquele, tá? Ai, gente, esse eu não me preparei, não. Agora vai. Agora vai ter que ir. Pra gente finalizar aqui, tá bom? Bom, já vou te botar numa situação bem difícil. Tá. Casa dos Espíritos ou Correntes, da Olga? Ai, não. Tá, eu ainda vou com a Casa dos Espíritos. Casa dos Espíritos ou As Meninas da Lígia? Nossa, não, só tem coisa difícil aí, né? Vai a Casa dos Espíritos ainda. Casa dos Espíritos ou Garota, Mulher, Outras, da Bernardina Evaristo? A Casa dos Espíritos. Casa dos Espíritos ou Grande Sertão Veredas? Ai, você quer me matar? Tá. Vai a Casa dos Espíritos ainda. Casa dos Espíritos ou Crônica da Casa Assassinada? Crônica da Casa Assassinada. Crônica da Casa Assassinada ou Cenas de Solidão? Crônica Gabriel? da Casa Assassinada. Crônica da Casa Assassinada ou Nossa Parte da Noite, da Mariana Henriques? Meu Deus! Você tá sendo mal demais comigo. Eu falei que ia ser mal. Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Nossa Parte da Noite ou Oração para Desaparecer?
Cilada. Socorro, desculpa, mas vai ser nossa parte de noite. Seguimos. Oração maravilhosa, mas enfim. Nossa parte da noite ou um defeito de cor da Ana Maria Machado? Nossa, um defeito de cor. Um defeito de cor. Então, finalizamos aqui com um defeito de cor clássico, maravilhoso, Ana Maria Machado, que é maravilhosa. Sim, maravilhosa demais, fez esse né? livro. Uma grande referência Grande também. referência, que fez esse livro maravilhoso pra gente. Muito obrigado. Papo delicioso aqui. Parabéns pelo livro, mais uma vez. Já falei aqui. Gente, leiam. É muito, 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 muito bom. De verdade mesmo. Dia, parabéns. Trabalho maravilhoso. Seu e da Stephanie. Então, também um beijo para a Stephanie também, Sim. que tem bastante dela aqui, eu tenho certeza. Sim. Que é uma super editora aí, né? Que trabalha com grandes nomes. Demais. Maravilhosa. Tipo, tá em todos os lugares. Eu dei muita Guerreiríssima sorte e tudo. também. Muita sorte de cair com a Stephanie, de verdade mesmo. Sou Sim. muito fã do trabalho dela. Então, Dia, super obrigado, parabéns pelo livro, e que venham muitos outros. Já, que você fique mais ansiosa para já vir mais um segundo aí, mais rapidinho pra gente. Tá bom? Mas super obrigado, tá? De verdade mesmo, e parabéns pelo trabalho e por tudo, especialmente pelo Boca do Mundo. Eu que agradeço o espaço, agradeço a leitura, né? Imagina. Admiro muito seu trabalho aqui no podcast. Obrigado. Eu sei que você é um leitor muito rigoroso, então eu super acredito, né? E que se você tá falando que é bom, gente, se o Custódio tá falando, Olha, por favor, né? Leiam lá o verdade. livro. E muito obrigada mesmo pelo espaço e pelo acolhimento. Gostei muito de estar imagina. aqui. Obrigado a você, tá bom? Gente, obrigado aí pela audiência. Não deixa de comentar aqui o que vocês já acharam aqui embaixo do episódio. Quem vocês gostariam de também ouvir aqui, né? Mais convidados e tudo. Obviamente que a gente vai tentar esses contatos. E é isso. Não deixe de assinar o sininho aí para toda vez que tiver episódio como esses ficarem sabendo em primeiríssima mão. E já mais um episódio aí para vocês, tá bom? Já mesmo. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê já.